Olá, sou Fernanda Iquedo e este é o Porquê Cultura. Hoje nós vamos conversar com o historiador, escritor, poeta, com Carlos Cavalheiro. Ele vai contar um pouco da sua trajetória e a gente vai ouvir muitas histórias bacanas aqui neste programa. Eu peço para vocês escutarem pelo Spotify ou, se quiserem escutar e assistir também pelo YouTube, a entrevista completa está lá também. YouTube, Spotify e depois um trechinho também nas redes sociais. Acompanhem o portal porquê.com.br. Obrigada, Carlos, por você estar aqui no estúdio hoje. Imagine, eu que agradeço pelo convite. Muito bacana ter a sua presença, porque a gente tem uma parceria de longa data aí, de alguns projetos, né? Sim. E este programa tem muito a sua cara, porque a gente traz aqui as memórias, as trajetórias dos fazedores de cultura de Sorocaba e que se espalham por aí, né? Porque a gente fala assim, são pessoas que estão por Sorocaba, mas que depois vai para as obras principalmente, né? Ganham uma repercussão nacional, internacional, e a gente precisa registrar, a gente precisa ter esse registro de memórias mesmo. Né? Eu acho importante, né, programas como este, justamente por conta disso, que acabam se tornando documentos, né, da presença dessas pessoas, né? Eu, por exemplo, que estou aqui agora, né, mas de tantas outras que já passaram por este programa, então é importantíssimo, né? É quase que uma miniatura daquele Museu da Pessoa, né? Isso. Nossa, o Museu da Pessoa, inclusive, é um site fantástico, portal, né? Que tem vídeos, podcasts, áudios, né? Sim. Fotos e textos, e as pessoas vão dando relatos. Eu sou muito fã do Museu da Pessoa. Sim. Acho muito bacana. E tem, assim... Essa questão da história oral, por exemplo, tem da Ecléa Bose, aquele livro, né, fantástico, né, Memórias de Velhos, né? Nossa, que fantástico, né? E é interessante que até um dos entrevistados dela era de Sorocaba, né? E aí ela colocou só o primeiro nome, mas depois eu localizei pelas informações até quem é, né? Então, eu estudei esse livro, eu não sabia. Antônio de Giorgio, né? Que... Ele inclusive fez parte do movimento integralista aqui em Sorocaba, tal, mas... Então é muito interessante, porque assim, eu tenho já de algum tempo estudado essa questão do fascismo aqui em Sorocaba, especialmente na década de 30, e que foi um fenômeno muito grande aqui na década de 30, né? A gente teve aqui 5, 6 organizações fascistas na cidade, né? Então... É muita coisa e diz muito também, né, de nós hoje, né? Diz muito, sim, esse reflexo do passado vindo à tona. Sim. E aí, muito interessante, porque o Carlos é historiador, você é professor da rede pública do município de Porto Feliz. De Porto Feliz. Há bastante tempo já também, né, Carlos? Fez 18 anos agora. Olha que legal. 18 anos, Um abraço à Terra das Monções. Terra das Monções. Você viaja todos os dias para ir dar aula? Menos de segunda menos de segunda. Segunda-feira, não. Sim. Mas... E o Carlos também tem mais de 30 livros publicados, né? Sim. Eu queria começar nessa sua trajetória, Carlos, porque eu acho fantástico, assim, esse olhar do historiador, né? Eu sou jornalista, sempre tive aquele pé na história, assim, aquela vontade de fazer história também. Então, eu tenho uma grande admiração, assim, por esse trabalho. E o primeiro livro que você lançou, acredito que foi Salvadora, porque também foi a origem ali do seu final de conclusão de curso de História, ou não? Não, na realidade é o seguinte, o primeiro, né, que eu não considerava como um livro até a Academia Sorocabana de Letras imprimir um folheto muito interessante, inclusive, com toda a bibliografia sorocabana. Eles pegaram de todos os tempos, né? Desde o século, acho que 19 até o 2001, que é o lançamento desse folheto. E lá está esse folhetinho que eu fiz despretensiosamente. Era um folheto que eu fiz para fazer uma campanha para a tentativa de a gente criar um centro de estudos operários, ou centro de memória operária, que hoje existe, né, como Centro de Memória Operária, graças também à ajuda da Flávia Aguilera, que né, ela é mais nova do que eu, então tem mais pique, né? Então, a Flávia já participou aqui do programa. Já participou, né? Então, e aí esse folheto ele falava sobre a greve de 1917 aqui em Sorocaba, que foi a greve geral, né, com o movimento anarquista e tudo mais, e as eleições de 1947, onde Salvadora participou, né, e ganhou como a primeira mulher a ser eleita.
Então, isso foi feito em 1998. Quando eu terminei a faculdade, não existia ainda trabalho de conclusão de curso. Ah, entendi. Tá? Então, não existia. Mas esse trabalho, esse folheto, ele surgiu de um trabalho que eu tive que fazer numa matéria uma disciplina lá do curso de História. E aí eu imprimi esse folheto. Depois veio o livro Folclore em Sorocaba, em 1999. Né? Aí o terceiro seria a Salvadora. Ah, olha só, eu achei que foi o primeiro 2001. já. Mas é que a Salvadora já estava ali no embrião das suas pesquisas, né? Já. Foi o primeiro lançamento, então, contando com esse folheto. Sim, com esse folheto, sim, né? E Salvador é o seguinte, na época, né, eu sempre achei que alguém teria que fazer uma biografia dela. Mas como que você sabia da Salvadora? Por exemplo, eu estudei a ditadura militar. Sim. Fiquei sabendo do Alexandre Vanuc, durante a pesquisa. Sim. Eu não soube do Alexandre primeiro para começar a pesquisa. É. Né? Então, como você descobriu Salvador? Primeiro que eu sempre fui um leitor de jornais. E aí saiu uma matéria de uma repórter chamada Heloísa Helena, sobre a Salvadora, dizendo que ela era a primeira mulher a ter sido eleita vereadora aqui em Sorocaba. E aí um dia a Clara Scharf, que foi companheira do Marighella, foi fazer uma palestra lá na Uniso, eu era estudante, e a Salvadora apareceu lá, né? E eu sabia quem era, né? Eu fiquei encantado, né? Ver assim e tal. E ao final da palestra, abriu-se para o público poder falar. E aí a Salvadora começou a falar, só que você conheceu, soube, né? E ela começou a dizer coisas que talvez não agradassem muito a muita gente que estava lá. E aí alguém interrompeu a fala dela, né? Começou a puxar aplausos e tirou o microfone da mão dela, né? Aí a hora que todo mundo parou de aplaudir, eu não aplaudi, porque eu percebi a jogada, E a hora que todo mundo parou de aplaudir, eu levantei e falei, ela não terminou de falar. Aí o cara falou, não, mas é que ela tem mais gente para falar e ela tem muita coisa para dizer e tal, né? Eu falei assim, mas qualquer pessoa pode se manifestar aqui? Ele falou, pode. Eu falei, eu posso? Ele falou, pode. Eu falei, então eu cedo o meu tempo para ela. O meu tempo é dela, né? E aí ele pegou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente traz ela em outra oportunidade, só para ouvi-la, tal, né? Isso quase que caiu no esquecimento, mas a gente fez uma mobilização com abaixo-assinado e tudo mais para levá-la e depois, no fim, ela acabou indo, né? Ah, então vocês não deixaram cair no esquecimento. Não, você acha que eu ia deixar? Legal. Aí o que acontece? Nisso a gente começou a desenvolver uma amizade. Eu comecei a visitá-la, conheci ela, o esposo dela e tal. Ali na Vila Hortência que ela morava? Na Vila Hortência, isso, exatamente. Numa travessa ali da Nogueira Padilha, né? Padilha? Nogueira Padilha, que é a Rua dos Morros lá. Então a gente começou, eu visitava ela constantemente, né? Volta e meia estava lá na casa dela, tal, ouvia as histórias e tudo mais. Até que o marido dela faleceu. E ela sentiu muito, porque é anos e anos convivendo, né? Estando juntos ali. E eu fiquei com receio dela não durar muito tempo. E achei que tinha que fazer uma homenagem para ela em vida. Inclusive porque eu já havia visto que as pessoas não davam muito crédito ao que ela falava. Falavam, é besteira. Você acha que uma mulher daquele tamanho vai enfrentar policiais numa greve? E a gente vive num Brasil totalmente misógino. Exato. Então, pega muito. Pega. E aí eu peguei, então eu falei, eu preciso fazer uma biografia dela, né? E preciso uma biografia muito calcada em documento mesmo, para provar que o que ela está falando é verdadeiro, né? E entrei com um projeto na Link, sem ter uma linha sequer escrita do livro, né? É que antes o edital permitia isso. Não permitia, né? não permitia, não. Mas eu não tinha tempo de escrever o livro e entrar. Eu estava no desespero, né? Até que Armando Oliveira Lima, um grande amigo da gente, né? Ele pegou aquele jeitão dele e falou assim, você é um desgraçado, meu. Você entra com um projeto desse sem ter uma linha escrita. Como é que você quer que eu passe um projeto desse seu, né? Aí eu expliquei toda a situação para ele. Falei, olha,
eu fico tranquilo se for indeferido o projeto. Eu só não ficaria tranquilo se eu não tentasse. Né? Aí ele pegou e falou assim, você tem pesquisa disso? Eu falei, tenho. Tenho horas de gravação com ela, tenho documentos, tem um monte de coisa. Ele falou, junta tudo e manda para mim. Fala que fui eu que solicitei, né? Aí eu mandei, ele pegou, ele abraçou, foi lá e falou, não, vamos aprovar o projeto, sim. Que bacana. Né? E aí saiu. Foi um dos primeiros, né, pela Link. Sim. Foi 2001. Eu já tinha lançado antes, em 2000, um CD que eu fiz, uma coletânea de grupos folclóricos de Sorocaba e região. É de 99? 99. Esse daí o CD foi de 2000, né? 2000, exatamente. É muito bacana, porque você trouxe a Salvadora, que é uma memória que estava invisibilizada. Sim. E que com certeza era por conta do preconceito. Sem dúvida. Uma discriminação absurda, uma misoginia muito grande. Como que uma mulher pode ter tomado a frente de uma greve operária. E pensando que naquela época, década de 40, Sorocaba era operária, né? Exato. Ou seja, então ela ficou na frente de uma multidão mesmo. Sim. E mais do que isso, né? Enfrentamento à polícia, né? Então, tanto aos soldados ali que estavam, né, para reprimir aquela manifestação, que ela foi presa, a grande greve que ela foi presa foi em 49, né? Até o enfrentamento do delegado, de enfrentar de frente a frente. O delegado falava, ela rebatia. E aí eu consegui o processo, né? Eu trabalhava no Tribunal de Justiça, né, no fórum. E aí eu tive uma facilidade de encontrar o processo. E aí eu consegui tirar cópia do processo inteiro. Eu tenho até hoje, né, o processo inteiro eu tenho de capa a capa. Então, lá dentro do processo você tem elementos muito interessantes, né, do que aconteceu de fato e que comprovam diálogos, o que aconteceu, o que falou, o que deixou de falar, o que fez, o que deixou de fazer. Isso é legal porque o ofício do historiador, ele como ferramenta, precisa dos documentos, né? Sim. Agora, Sorocaba nunca teve um arquivo público municipal, porque, por exemplo, esse documento tão importante da história está na sua casa. Sim. Outros documentos importantes estão na casa de outras pessoas, de outros historiadores, pesquisadores ou familiares de pessoas Lembrando que o que eu tenho é cópia, tá? Porque senão vai falar que eu tô com o processo lá. Não, claro. Não, claro que é uma cópia, mas mesmo assim... tá comigo. É uma cópia que ninguém tem. Exato. É uma cópia que ninguém tem, sem dúvida. Então, é um documento que poderia estar, por exemplo, no arquivo para ser acessado por outras pessoas. Exato. O que você acha disso? Porque já teve várias discussões sobre arquivo público municipal, como o arquivo de São Paulo, por exemplo. Sim. Quando a gente vai pesquisar uma parte de Sorocaba ou de outra cidade, a gente precisa ir no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Lá perto do Tietê, né? Sim. Do terminal rodoviário Tietê. O Arquivo do Estado. O Arquivo do Estado. Mas a Sorocaba, de 700 mil pessoas, precisa ter um arquivo, né, cara? Precisa. E ele existe, né? Oficialmente ele existe. Ele não é organizado por falta de interesse. Na Câmara, você fala? Não, o Arquivo Municipal mesmo, da Prefeitura. Né? Inclusive eu fui designado pelo prefeito na época, né, que era o Panunzio, como o historiador que ia acompanhar a organização desse arquivo, né? Mas assim, não tem verba, não tem... A gente conseguiu com o Raul Marcelo, que na época era deputado, né? Que ele fosse visitar lá, ele conseguiu uma verba para ter um scanner. Eu não sei nem se chegou esse scanner lá. Onde fica? Fisicamente? Fica ali na Vila Hortência. É uma rua, são vários galpões que a prefeitura aluga, aqueles galpões, para várias finalidades. Inclusive, acho que parece que é armazenamento dos remédios que vão ser distribuídos depois, se eu não me engano, tá? Mas eu sei que tem várias funções ali e grande parte deles é o arquivo. Só que assim... Olha que legal, eu não sabia. Pode destrinchar depois. É um negócio monstruoso, né? Quem estava à frente ali como funcionária era a Ellen Baldo. Eu não sei se ela ainda continua lá. Mas assim, era uma coisa que você não é dado estrutura. E não é aberto também, né? Não tem como. Não tem como. Você não tem nem como consultar. Por exemplo, aquilo ali demanda um trabalho grande, de uma equipe enorme,
né? Não basta, assim, por exemplo, achar que vai resolver com uma reunião com um historiador. Não, tem que ter um historiador lá mesmo, acompanhando. Uma equipe, né? Uma equipe, além né, que forma, dentro dessa equipe, tem um historiador. É importante que tenha. Que não seja eu, que seja qualquer outro, mas tem que ter alguém que conheça, né? E assim, tem caixas e caixas, assim, só que você não sabe o que tem lá dentro. Nossa, e assim, então, bom perigo por deterioração também. Sim. Falta de muita coisa já se perdeu para se manusear esses documentos. Exato. Quando a gente vai, por exemplo, no Gabinete de Leitura Sorocabano, que é a biblioteca mais antiga de Sorocaba, né? Sim. Tem lá jornais antigos da década de 30, 40, acho que não sei se tem... Tem do século XIX. Tem do século XIX. Tem do século XIX. Mas também tem todo um cuidado ali, porque são arquivos únicos. Sim. Documentos únicos. Mas também aquela questão, né? A gente já, quando eu era sócio de lá, a gente já chegou a propor uma parceria com universidades que a gente iria intermediar e tudo mais, para fazer o escaneamento daqueles, pelo menos do século XIX. Né? Mas o que a gente ganha com isso? Foi a resposta do presidente na época, né? Mas o que a gente vai ganhar com isso, né? Mas, precisa mudar. A mentalidade. Porque essa mentalidade é muito fechada, né? Sim. Imagina o que ganha Sorocaba, o que ganha a história do Brasil. Né? Exato. E aquilo que você falou, né? Ainda se tem aquela mentalidade de que a informação tem que ficar comigo, porque isso me traz algum poder, né? Eu nunca gostei disso. Tanto que, por exemplo, quando eu consegui, por uma questão de pesquisa, né? O Código de Posturas de 1850, que ninguém sabia onde estava, e aí eu conversei com o deputado Hamilton Pereira na época, porque eu percebi uma lógica, né? O Código de Posturas, ele tinha que passar pela Assembleia Provincial, então deveria de ter uma cópia lá, né? E ele conseguiu para mim. Aí, imediatamente, eu tirei uma cópia e entreguei para a Secretaria de Cultura na época. Não sei que fim deu, mas né, se aquilo foi para o destino correto, mas eu fiz a minha parte de entregar. Por quê? Porque eu acho que é importante. A gente não tem... Hoje está disponibilizado na internet. Hoje você consegue acessá-lo, né? Mas ele é manuscrito, então assim, precisa ter um pouquinho de noção de paleografia e tal. Né? Exige mais trabalho, né? Por exemplo, hoje está bem já comentado, mas tem o documento do Santos Dumont também no cartório de Sorocaba, né? Que é o testamento dele. Né? É o testamento dele, isso. Então também é um outro documento também super importante. Aliás, tem vários documentos importantes que a gente sabe que está espalhado, mas há sempre riscos. Sim. E sempre quando fala de documentação histórica, eu fico pensando em São Luís de Paraitinga. Nossa, não fale disso. Porque é um trauma para... Sim. Né? Foi não sei que ano... São Luís de Paraitinga sofreu acho que 2003, 2004, acho. Faz muito tempo. Faz tempo. Não sai da minha memória, 2003 ou 2004. Inundou a cidade, os arquivos foram perdidos, os cartórios perderam os documentos, os registros. Daí eu até fico sempre pensando assim, nossa, isso dá super um livro, né? Como que fica uma história uma cidade sem história? E uma cidade, assim, que a aura dela era história. Totalmente. Né? Eu fui em São Luís já, né? Eu também. Nossa, era uma maravilha. Eu sempre quis conhecer São Luís, eu sempre amei São Luís antes de conhecer, né? Então, só de saber da existência dela, né? Eu conheci São Luís, eu acho que foi um ano antes da inundação. Então, acho que por isso que gravou tanto para mim. Sim. Quando fala de arquivo, fala de documentação, história... Fala, nossa, como que vai se proteger? Hoje tem a digitalização, né? No início dos anos 2000. Museu Nacional, né? Pegar fogo, né? Exato. Pelo amor de Deus, né? Pois é. Acabou-se com múmias, né? Exato, que não tem como recuperar. Vai recuperar o quê? Como, né? E eu fico imaginando, né? O quanto que a múmia ela é inflamável, Exato, né? imagina. Pega... Totalmente seca. Exatamente. Eles passavam betume, passavam não sei o que e tal. Produtos inflamáveis, né? Quer dizer, então... E eu fico pensando, como que você se sente como historiador, né, brasileiro? Entendo justamente essa precariedade toda em torno desses documentos, dessas fontes primárias, secundárias. Angustiado, né? Mas, assim, essa angústia, também eu converti ela em trabalho. Né? Então, assim, se você olhar o que eu tenho produzido nesses últimos anos, né? É justamente uma tentativa de recuperar aquilo que eu sei que não vai ser mais recuperado. Né?
que não vai ter mais. Por exemplo, a gente estava falando do gabinete de leitura, eu sei de jornais que eu consultei que já não existem mais. Né? Que eles foram... Porque o jornal, ele é feito de... A qualidade do papel não é para durar. Exato, A função do jornal não é registrar. Quebra, né? Exatamente. Ele resseca muito fácil, ele é quebradiço e tudo mais. Então, especialmente se você não tiver uma climatização adequada, não tiver... que é o caso lá do gabinete de leitura, né? Então, não tem uma questão... Não estou dizendo que eles cuidem mal. Eu estou dizendo que a questão é que deveria de ter um espaço apropriado para isso, né? E aí o que acontece? Vai um manuseia, outro manuseia, mesmo com todos os cuidados, como você disse, que eles passaram a ter e tudo mais, mas é fatal. Aquilo lá não foi feito para durar. É um milagre ter durado mais de 100 anos. É legal que assim, você é pesquisador de cultura popular. Também. Então você tem muitos livros de cultura popular que são realmente que vai ficando apagado, né, com o tempo. Sim, eu sempre me preocupei enquanto pesquisador, né, tanto de história como cultura popular, daquilo que ninguém se interessava. Né? Pode ver, minha obra é pautada nisso. Quem que não interessa, né? Tanto que a gente às vezes tem uma dificuldade às vezes de publicar, né? Eu publiquei o ano passado um livro sobre as mulheres em Sorocaba, né? São biografias de várias mulheres aqui de Sorocaba, dezenas e dezenas, um livro que deu mais de 300 páginas. Eu até quando comecei, eu falei assim, que legal, vou fazer ali, né? Tem umas 10 mais ou menos, né? Aí a gente começa a pesquisar e vê que tem muito mais do que isso, né? Muito mais mesmo, é um universo gigantesco. E eu tentei Link, tentei PROAC, né? Não tem interesse, não há interesse. Bom, então tudo bem, né? Vamos tentar fazer vaquinha, né? Fiz a vaquinha. Consegui publicar 100 exemplares, né? Se eu for fazer uma nova edição, ela fica inviável hoje. Porque é o seguinte, a não ser que eu consiga um subsídio. Sim, tem que tentar de novo né? uma lei, né? Exatamente, porque assim, se eu for gastar, né, do meu dinheiro, para fazer uma nova edição, o custo do exemplar, ele sai em torno de R$70. O único não dá. Né? Fica mais caro do que sair em grande... Não, mas mesmo que eu faça, por exemplo, ele sai, entendi. a unidade vai sair R$70. Você está entendendo? Mesmo que eu faça 100, por exemplo, 200, tal, é uma média de R$70, incluindo o frete para trazer aqui e tal. Eu teria que vender a uns 80, mais ou menos. Né? É um absurdo. Hoje em dia... Você está entendendo? Não vai rolar. Mas aí suas obras, você tem digitalizado? Tem a intenção de criar um arquivo das suas pesquisas? Eu acho que isso seria legal se alguém pensasse nisso, né? Porque eu tenho vários projetos ainda para realizar. Muita gente fala para mim, por que não faz e-book, por que não faz isso e tal, né? De fato, é falta de tempo para poder me dedicar o e-book é legal. a isso. É legal. Porque daí todas as obras que você já lançou, você já disponibiliza com e-book. Sim. Eu acho que é bem interessante, porque daí é mais uma fonte ali que não vai se perder. Exato. O papel dá medo de Exato. A ideia é que alguém pudesse entender, ou melhor, pudesse achar que há alguma importância naquilo que eu fiz, né? E ajudar nesse processo, porque eu mesmo não... Se eu me dedicar a isso, eu não consigo me dedicar a outras coisas. Exatamente, né? E esse de mulheres, as pesquisas suas foi em que fontes? Diversas, né? Desde cemitério, né? Desde cemitério. Tem uma senhora, por exemplo, chamada Maria da Silva Trindade, né? Ela foi uma importante artista primitivista, né? O naif, como se diz hoje. E os filhos dela tiveram maior projeção do que ela. Tem um deles, inclusive, que está vivo, que é o João Cândido. Teve uma exposição lá no ano passado, lá em São Paulo, né? Tal, da obra dele e tal. Essa senhora é sorocabana. Ela simplesmente ajudou a fundar o Embu das Artes, não a cidade de Embu, mas o Embu das Artes, juntamente com Solano Trindade, simplesmente, tá? Fora toda a importância dela como artista.
ninguém sabia que ela existia, né? E foi pesquisando fazendo pesquisas, tá? Eu encontrei na internet a filha dela e falando, a mãe dela, Maria da Silva, era de Sorocaba. Eu falei, Maria da Silva, e agora, né? Como que eu vou encontrar Maria da Silva, né, em Sorocaba? Mas aí eu comecei a pesquisar mais sobre os filhos dela, encontrei o João Cândido e encontrei numa página o Paulo Pedrini, que é lá de São Paulo, pedindo contribuições para ajudá-lo por conta da questão da pandemia, da Covid e tudo mais, e ele estava sem poder trabalhar, o João Cândido, né? E aí eu entrei em contato com ele e falei, você tem o contato do João Cândido? Quero saber mais sobre a vida da mãe dele e tal, e aí eu consegui estabelecer. Então, aí depois até eu fui lá conhecer o João Cândido e tudo mais, né? Mas aí levantei uma história que, de fato, ninguém nem tem noção. Como que ela chegou em Sorocaba, né? O que a trouxe e qual que era aquela sociedade? Não, ela nasceu em Sorocaba. E, assim, é interessante porque o começo da vida dela, não há registros aqui em Sorocaba. Então, é a história oral da família. Então, tem essa parte da história oral que a gente vai complementando, né, dependendo das situações, com fontes diferentes. Sim. Então, por exemplo, eu não tenho documentação, e até tentei achar em registro em cartório e tal, não consegui encontrar, mas diz que pela tradição da família, a mãe dela estava presa na cadeia quando deu à luz a ela. Olha. Aqui em Sorocaba. Ali foi por causa de uma censura? Então, a gente não sabe por quê. Qual motivo será, né? Então, eu não consegui achar esse registro, né? Então, fica difícil. É aquilo que você falou, né? A gente não tem um arquivo, né, público, onde você pode... E as mulheres, pode... como sempre, foram marginalizadas. Marginalizadas, a história delas é a que menos conta. Né? É a que menos conta. E tem uma outra questão também, né? Dado a época, muita coisa existia a questão da autoridade que não precisava registrar. Né? A autoridade policial não se dá ao luxo de ir lá e registrar uma prisão, né? Por exemplo, havia muitas prisões por turbulência, desordem, né? Coisas assim nesse sentido. Que isso... Capoeira proibida. A capoeira proibida, por exemplo, né? Então, assim, você joga o sujeito na cela, deixa 5 dias e depois solta, né? Então, e não tem registro disso, não tem registro. E até pelo autoritarismo mesmo. Sim, disse, exato. Eu vou perder meu tempo para escrever sobre um cara que... Agora, falando assim, eu lembro de uma mulher, que eu esqueci o nome, mas eu lembro da passagem dela, porque ela conheceu Prestes, não foi? Que até... Quem que é? Será? Caetana Martini? Que é uma outra também que a gente colocou no livro também, Caetana. Eu não lembro o nome agora. Mas que conheceu Prestes, Luiz Carlos Prestes. A Salvadora também parece que chegou a conhecer e tal. Porque Prestes veio para Sorocaba, né? Tem fotos dele. O vereador da época pelo MDB, que é o João Pereira dos Santos. Sim, Joãozinho, isso. O documentário também. Ele teve 2 filhos batizados, né? Entre aspas, assim, pelo Prestes. Ele pediu para Prestes batizar. Interessante, né? Porque batizar o filho, né? Um comunista, ateu. Né? Ateu. Vai lá. Mas foi interessante isso, João. O Luiz Carlos Prestes batizou 2 filhos do... Acho que teve algum ritual, uma cerimônia. Sim, ali, sim. Né? Eu acho legal essa questão desses trânsitos de cultura. Exato, né? Quer dizer, olha, eu sou ateu, mas batismo é batismo, né? Então, é uma outra questão. Essa cerimônia precisa ter. Acho que também por conta da esposa, da família. Exato. E é uma forma assim, olha, o Luiz Carlos Prestes tá na família. Sim, exato. Né? Exato. Você vê assim, às vezes, eu já cheguei a ver muito disso, né? A pessoa é kardecista, mas tem, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora em casa, né? A igreja João de Camargo. Do João de Camargo, então nem se diz, né? Porque... como que fala quando tem... eu já nem sei como definir, porque aquilo ali né? Tem da Umbanda, tem do catolicismo. Tem de tradições orientais. Olha. Tem lá o Buda, tem Krishna, tem... Então, assim, já... Por isso que chama que é eclético, né? É eclético, A igreja João de Camargo é totalmente eclético. E você também
participou ali das primeiras reuniões de reestruturação da igreja, Sim. né? Depois da enchente. Sim. A enchente do dia 20, 21 de janeiro deste ano. Fevereiro, não foi? Não, foi final de janeiro. Foi janeiro, Já que a gente está em março. Sim. Mas foi no final de janeiro que encheu lá e, lógico, por conta da precariedade, por conta da falta de investimento público, né, num patrimônio histórico municipal. Então, e não é reconhecido como um patrimônio histórico, né? É lido, né, por algumas autoridades como um patrimônio religioso, né? E como pertence também a uma associação, então é particular, o problema é seu, né? E não é... Né? Aquilo ali tem uma representatividade muito grande para a história da cidade, né? Sim, com certeza. Que extrapola, inclusive, né, a própria cidade, né? Então, e aí me preocupa mesmo a reconstrução de tudo aquilo, que até eu acho que o mais fácil é o material, né? A parede, tudo aquilo ali, é tranquilo, né? Mas existe até... elementos, né, que não são materiais e que aí sim existe aí uma base de uma crença religiosa que eu acho que isso daí precisa ser retomado, né? Então, o que eu quero dizer, por exemplo, uma pedra estava aqui e essa pedra representa alguma coisa, né? No campo energético, sei lá. Isso foi bem desconfigurado nas primeiras reformas que a igreja passou, né? Que eu lembro da historiadora Nancy Kaplan. Sim. Nancy Riedel Kaplan. É isso. E ela me falou que numa das reformas, acho que no início dos anos 2000, que tiraram tudo para pintar e tal. Só que sim, tiraram tudo e colocaram de uma numa ordem aleatória. Sim. E não era isso. Existia uma ordem, por que aquele santo, aquela imagem estava atrás daquela outra. Sim, exatamente. Então falta né? essa técnica, esse olhar cultural, de história para entender. Eu acho que mais do que de historiador, tem aí uma questão etnográfica, tem uma questão de antropológica e religiosa, de conhecimento religioso mesmo. O que eu me refiro, por exemplo, que quando nós estávamos lá ajudando a limpar as coisas, nós encontramos vasos com coisas dentro dele que remetem a assentamentos para os orixás e tudo mais. Então, e aquilo tem uma funcionalidade religiosa. E ela precisa ser restaurada, né? Inclusive para ela funcionar como ela sempre funcionou, né? Então, isso me preocupa bastante. Eu acho que precisaria ter um grupo, sim, com essa visão, né? Pensando sobre isso. Alguém que conhecesse, né? Não adianta me levar lá que eu vou falar, não sei, né? Alguém que tenha, de fato, um conhecimento profundo sobre aquilo para poder recuperar. E você escreveu sobre João de Camargo, né? Fiz um livro sobre ele, né? Eu considero como uma biografia. Não sei, acho que é uma biografia, né? Não deixa de ser. Mas com outro viés, né? Eu trouxe o sujeito histórico. Né? Eu acredito que tudo que se falou dele enquanto religioso, como liderança religiosa, eu acho que já é o suficiente. Né? Talvez não tenha esgotado o assunto, mas é o suficiente. E livros muito bons, inclusive do José Carlos de Campos Sobrinho e Adolfo Frioli, né? É um livro muito bom aquele, né? O Nascimento de uma Religião, João de Camargo, O Nascimento de uma Religião. Então eu tentei trazer um outro aspecto que ninguém ainda havia olhado, que é o sujeito histórico. Esse livro tem como adquirir ainda? Aliás, os seus livros, quais estão disponíveis para quem quiser ainda comprar? Você tem alguma tiragem ainda? Sim. Né? São poucos. Então, assim, acho que é mais fácil entrar em contato comigo para saber, como né? entra em contato com você? Pode ser por meio de e-mail, talvez, que é carlosccavalheiro@gmail.com. Então, carlosccavalheiro@gmail.com. Isso. Muito bom ter um contato. Geralmente a gente deixa as redes sociais aqui. Eu não tenho. À disposição. Eu não tenho redes sociais, e aí uma vez eu estava sendo entrevistado pelo do 247 lá, o Joaquim Carvalho, né? E eu falei, eu vou deixar o meu WhatsApp. Ele falou, não faça isso. Ele falou, não faça isso, que você não sabe a dor de cabeça que você arruma. Então eu falei, então tá deixa bom, né? Deixa o e-mail. Ele falou, deixa o e-mail que é mais fácil, tá? Então eu deixo o e-mail. Eu tentei ter rede social, não dá certo, não dá certo. Não deu certo, para mim não deu. Para administrar é muito complicado, porque o tempo que leva para você
se concentrar é grande, né? Se concentra assim, no sentido de Sim. acessa. Daqui a pouco você vai querer de novo ver, e aí perder um tempo do dia, da semana, do mês. Eu acho que também é muito, né, do propósito, né? Eu não tenho como propósito de vida ser um escritor best-seller. Então, assim, eu não quero ter seguidores, eu não quero ser guru de ninguém, não tenho essa pretensão de ser famoso, então, não dependo disso, graças a Deus não dependo disso, né? Então, tenho outros trabalhos, então, assim, para mim não tem sentido a rede social. E, assim, se você mandar um e-mail, eu te respondo, então você me encontra. Sim. Você me encontra fácil, não é difícil me encontrar, não. Mas, assim, eu entendo quando a pessoa, por exemplo, é um artista e vive daquilo. Ele precisa, de fato, ter. Sim, com certeza, a divulgação. Sim, a divulgação, não, com certeza, né? No meu caso, não é essa a pretensão. Não é, então, para mim não faz muito sentido. Eu só passo raiva, né? Porque hoje em dia tá difícil, né? Passa raiva e perde tempo. Perde tempo, então. Até assim, eu não sou contra as redes sociais. Não, mas também a gente só está pontuando algumas questões sim, que podem ser equilibradas. Eu acho que é isso. Sim. Né? O equilíbrio é o horizonte. Eu acho que é válido, né? É importante também. É como shopping center. Eu odeio shopping center, mas pode ter, não tem problema nenhum da existência dele, né? Eu só não vou. É simples assim, né? Só não vou frequentar. Mas não tem problema nenhum, não vejo problema, sim. Né? Eu acho que existe... Tem que ser bem administrado, na verdade, porque estão chegando aí as eleições municipais, né? E a gente sabe que as redes sociais, elas contribuem muito para a fake news, o que são as notícias falsas que sempre existiram, até na época da ditadura, tem os jornais impressos ali, né, com as notícias falsas também. Então, assim, sempre existiu. Mas é um fenômeno que acelerou muito por conta das redes sociais. Sim, né? Exatamente. O WhatsApp é uma rede social também. Exato. Então, assim... Sempre cuidado com aquele olhar crítico. Né? A comunicação de uma forma geral, né? Então, eu lembro que na década de 30, eu peguei nos jornais lá, cuidado com os boateiros, né? O cara que estava na Revolução de 32 estava criando boato para poder desestabilizar São Paulo. Então, né? Mas o que acontece? Qual era o meio de comunicação, né? Era o boato mesmo, mas era assim, eles soltavam um boato aqui e sabia que aquilo ia se espalhar, né? Porque a comunicação era mais direta, né? Menos, a população também. Então era menos... não tinha esse meio, né? Era direto, população a população, né? Agora não, você tem os meios de comunicação, né? E passou pelos meios de comunicação de massa, hoje já tem outros meios de comunicação, então isso já é diferente, mas a prática é a mesma. Sim, né? Ser humano. Exatamente. Fazendo suas práticas, exatamente. De defesas de poder. De espaços, né? Sim, disputas. Obrigada, Carlos. Eu costumo sempre encerrar antes, assim, com uma pergunta, que é, o que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Bastante coisa. Tô brincando. Tô brincando. Não, tô brincando. Eu não sei. Não sei. Você acha que faltou alguma coisa? A gente conversou um pouco sobre o seu ofício de historiador, a contribuição para Sorocaba dos seus livros, né? E pincelamos aqui algumas histórias. Eu acho que foi suficiente. Eu acho que não vamos cansar os ouvintes, né? Mas fica, então, a disponibilidade do Carlos de responder os e-mails, quem quiser os livros e quem quiser saber de Sorocaba também. Esses dias eu estava com uma dúvida a respeito da pernada, né? Eu falei que era pré-capoeira. É pré-capoeira. Né? Então, eu tenho um livro, né, que é o Notas para a História da Capoeira. Daí falei, nossa, eu acho que o Carlos pode me ajudar. Então tem isso também, ele é uma fonte. Também. Obrigada, Carlos. Imagina, eu que agradeço. Então fique com a gente aí no portalporquê.com.br, acesse as nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Spotify, no YouTube, no Facebook e veja essa entrevista completa. Redes sociais são importantes, viu? Tá vendo?